Maçonaria, então, que eu acho que é a mais famosa, sim, a mais falada. Sim. Como que surge a maçonaria? Então, eu vou só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Tranquilo. Como já se falou muito sobre esse assunto, eu vou tentar contar isso de uma forma diferente. Tá bom. Mas fora do normal. Vem do Egito mesmo ou não? Segundo eles, vem. É? Porque são conhecimentos... Na verdade, dá até pra andar mais pra trás. Sério? Vem de Atlântida, né? Se for... A Atlântida passou pro Egito. Caramba. Entendeu? Porque a ideia de Atlântida é o seguinte, os caras tinham conhecimento de alto nível, tinha tecnologia melhor que a de hoje. Era uma civilização mais avançada. Muito avançada, só que aí eles começaram a usar esse conhecimento para dominar, para subjugar, para o mal. Aí os deuses destruíram a Atlântida. E quando os deuses destroem a Atlântida, esse conhecimento é preservado por algumas poucas pessoas que sobraram daquilo ali. Esse conhecimento, então, ele sobrevive no Egito. Então o Egito vai tentar cultivar esse resto desse conhecimento. É claro que quando a gente fala de Atlântida, a gente está falando de uma coisa que, adaptando para a Bíblia, é o dilúvio, né? Ah, é? É, o equivalente ao dilúvio. O dilúvio que veio para destruir a Atlântida também. Que veio para destruir aquela civilização pré-diluviana que era... A Bíblia diz que naquela época o coração do homem era continuamente mau, né? Entendi. A Bíblia fala em Gênesis 6, meu espírito não vai mais contender com o homem, porque ele é carne, e os seus dias são 120 anos. Então depois de 120 anos veio o dilúvio. Só que o dilúvio não exterminou todo mundo, sobraram algumas pessoas, né? Segundo a Bíblia, tinha 8 pessoas na arca, né? 4 homens e 4 mulheres, né? Noé, Sem, Cã e Jafé e as esposas deles, né? E de Cã saiu os cananeus e saíram também os egípcios, né? Porque um descendente de Cã chama Misraim. Misraim é o nome hebraico para o Egito. Inclusive é um nome no plural porque tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul, por isso que é... Provavelmente teria algum conhecimento. Então, parece que esse conhecimento, o Cã e o Canaã, eles continuaram esse conhecimento. E aí o Egito foi fundado em cima desse resquício desse conhecimento, né? Talvez essa arca também não seria só de material genético, mas também de conhecimento técnico. Também, com certeza. A própria estrutura arquitetônica da arca é incrível. É um negócio que é impressionante. São medidas que você usa hoje para construir um navio. Você vê que é um navio que é... perfeito para suportar um cataclisma daquele, né? Porque ele praticamente tem um centro de gravidade que ele não tomba. Então, isso o maçom, ele gosta muito disso, né? As medidas de um navio que sobreviva a isso. Porque para eles, como é arquitetura, é construção, é engenharia, é tudo com base nos números e nas medidas, né? E não deixa de ser uma coisa mágica para quem não entende, né? Totalmente mágica, com certeza. Papel para você, isso. E você, sem a gente transforma aquilo no navio. Num navio, num prédio, numa coisa. O cara morreu, deixou escrito, aí passou esse conhecimento, né? Pro analfabeto daquela época era uma coisa totalmente fora do comum. Imagino que para eles viam essas pessoas até como com dons sobrenaturais. Sim. Então, né, geralmente que os maçons vão falar, né? Que a maçonaria surge nessa época quando os pedentros, para não dar vantagem pro inimigo, né? O pessoal do exército escondia o conhecimento de como fazer armas, catapultas, para não dar vantagem pro inimigo. Até porque você imagina, né? Hoje a bomba atômica. Bomba atômica é um conhecimento secreto também, oculto. Dizem até que a bomba atômica não existe, alguns, né? Que é outra coisa. Como assim? Que não é uma bomba exatamente, é um outro tipo de tecnologia, porque alguns acham que pela física é impossível você criar uma bomba atômica. Eu acho ignorância isso. Tá. Né? Mas imagina se todos os países do mundo tivessem bomba atômica. Ia ser um negócio complicado, né? O cara acordou chateado com a mulher e joga a bomba atômica no vizinho. Então, tem um lado bom de certos poderes, é bom não estar na mão dos malucos, né? Mas eles vão dizer isso, que esse conhecimento foi passando, aí de Atlântida passou para o Egito, do Egito passou para os gregos, né? Principalmente o Pitágoras, que foi para o Egito estudar, né? Aprendeu a matemática lá. O Tales de Mileto, primeiro filósofo, aprendeu matemática e filosofia no Egito. Foi assim que ele conseguiu ser o primeiro grego que previu um eclipse. Ele chegou pros caras e falou, ano que vem, data tal, vai ter um eclipse. Os caras, vai nada. Aí teve, esse cara é um deus. Ele falou, não, fiz umas contas que eu aprendi no Egito lá, pô. Nossa. Entendeu? Então, esse conhecimento vai passando nos grandes impérios, né? Egito ali, Grécia, Babilônia, Império Medo-Persa. Aí depois para os romanos, dos romanos esse conhecimento se mistura um pouco ali com os árabes vão guardando alguns desses conhecimentos, conhecimentos não só de engenharia e de guerra, mas conhecimentos esotéricos também, né? Conhecimentos espirituais, porque segundo
um maçom italiano chamado Leo Zagami, ele diz que a magia foi a primeira arma de guerra. Porque o primeiro jeito de você destruir o cara pra ele era você fez um feitiço pra destruir o cara. Não era. Não, segundo ele né? Tá. A magia é a primeira arma de guerra que já existiu. Você descobriu um jeito de fazer um feitiço pra destruir seu inimigo, né? E ele acredita nisso, né? Vamos voltar pra maçonaria. Então, o que acontece, né? Esse conhecimento de construção, esse conhecimento bélico, esse conhecimento de comunicação, a escrita, ele vai sendo passado, né? De império para império, de geração em geração, até que você chega ali numa época em que muitos árabes conseguiram guardar esse conhecimento, e uma sociedade secreta curiosíssima, interessantíssima, é a Ordem dos Assassinos, que dá origem a Assassin's Creed. E dá origem também àquele Príncipe da Pérsia, né? Também? Tanto o jogo quanto o filme, né? Porque o Príncipe da Pérsia, ele é dos assassinos, ele entra pros assassinos, tem aquele salto da morte, que ele pula da torre, entendeu? Tem tudo a ver com Assassin's Creed, né? Então, esse cara, o nome dele é Hassan Ibn Sabah, que era o líder desse grupo. O que acontece? Era uma época que o mundo árabe estava todo sendo islamizado, né? Tava tendo ali, depois do ano 600 e pouco, tava tendo a Revolução Islâmica, né? E ele não queria virar islâmico. E aí, o que ele fez? Já malandramente. Ele montou ali um grupo de soldados ali, que eram soldados kamikaze. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o cara, trazia pro palácio dele e falava assim, eu tenho poder para decidir quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Aí o cara, duvido, ele fala, senta aqui na mesa que você vai ver. Aí ele botava um banquete assim pro cara, o cara começava a comer, só que aí o banquete estava misturado com haxixe. Aí o cara começava a comer e ficava doidaço. Quando ele via que o cara tava doidão, ele abria uma portinha, aí tinha um harém com mulheres maravilhosas, ele falava pro cara, curte aí. Aí o cara curtia. Aí quando ele sentia que a onda tava passando, ele puxava o cara e botava na mesa de novo. Aí o cara falava, mó viagem isso. Ele falou, então, eu tenho esse poder de te levar pro paraíso. O paraíso tem as 70 virgens lá. Eu te levo pra lá, porque eu tenho esse poder. Aí o cara, o cara é sinistro mesmo. Então, ele acreditava que se ele morresse pelo Hassan Ibn Sabah, ele ia parar no harém lá. Então, ele cria um grupo de caras que são kamikazes total. E ele conseguiu fazer o quê? Ele espalhou esses emissários dele, infiltrados em todos os exércitos dos inimigos dele. Os caras atingiram um posto de general, de comandante lá. Então, quando finalmente o palácio dele foi cercado, os caras, os 10 reis foram pra cima dele. E falaram pra ele, melhor você se render que vai sair mais barato. Aí ele falou, começou a rir, falou, você só tá vivo porque eu quero. Aí o cara falou, como assim? Aí ele, meus soldados estão dispostos a morrer por mim. Os caras, estão mesmo? Aí ele fazia assim com a mão, os caras pulavam de cabeça de cima do muro do palácio, morria. Sim. Aí os caras, estranho isso, né? Aí o cara falou, meu irmão, te dou 24 horas pra você se render, amanhã eu volto. Aí o cara ia dormir e acordava com uma adaga dos soldados do Hassan Ibn Sabah do lado da cabeça dele. Ele falou, minha guarda tá infiltrada. Então ele ganhava, como é que ele ganhou esse poder? Se infiltrando e botando o haxixe para fazer os caras, né, acreditarem nesses poderes espirituais dele. O haxixe dá origem aos hashishim. Os hashishim são os assassinos. A palavra assassino vem dos hashishim. São os caras que eram da ordem do hashish ou dos assassinos do Hassan Ibn Sabah. Esse cara, ele não apenas tinha esses conhecimentos de persuasão, manipulação, né, operação psicológica, utilizar entorpecente para dominar os caras, mas ele tinha conhecimentos ocultos também, de esoterismo, que vieram lá do mundo antigo. E foi com esses caras que os cavaleiros templários brigaram quando eles tentaram fazer as primeiras incursões na Terra Prometida, para as guerras de reconquista ali da Terra Prometida. Então, quando os templários foram para lá e foram lutar com esses caras, tomaram ali tomaram um sacode bonito. E aí eles falaram assim, né? Se você não consegue vencer, junte-se a ele, né? Então ele falou, me ensina essa parada aí. Eles aprenderam esse conhecimento, tanto bélico, quanto econômico, quanto esotérico. E aí eles, acumulando esse conhecimento e usando aquela estratégia que a gente falou antes, né? Pacificamos a rota da Europa para Jerusalém. Agora o ricão europeu, no mundo medieval, pode fazer uma viagem para Jerusalém e conhecer a terra de Jesus ali. Aí o cara saía lá com a carruagem, cheio de pedra de barra de ouro, prata, era roubado no meio do caminho. Aí os templários falavam, olha, quem controla as estradas somos nós. Então deixa o dinheiro com a gente aqui na Europa,
toma esse recibo e você desconta lá o cheque lá em Jerusalém, entendeu? A gente não viaja aí, pega uns cartõezinhos Somebody Love pra caramba e bota o dinheiro ali no cartão e usa lá nos Estados Unidos. Os templários inventaram isso. Então, os templários, eles ficaram muito poderosos. A Ordem dos Templários traz esse conhecimento que vem lá da Atlântida, passando pelo Egito. Eles aprendem a construir os prédios, os palácios, né, os castelos. Até que, como a gente falou, a igreja acha que eles estão muito poderosos, acaba com eles, né? Prende e mata o Jacques de Molay, que era o líder. E aí, alguns estudiosos dizem que nesse momento, o que eles fazem? Alguns conseguiram sobreviver, colocaram a sua riqueza em navios e mandaram lá para os confins lá da Escócia. E aí na Escócia eles continuam a cultivar esse conhecimento, que naquela época era muito mais um conhecimento operativo do que especulativo, né? Porque hoje se fala sobre maçonaria operativa em comparação com a maçonaria especulativa. O maçom operativo é o cara que sabe construir um prédio, um palácio, um castelo. Não só aprendia a arte da arquitetura e da engenharia, mas ele sabia os significados mágicos daqueles símbolos, do pentagrama, do obelisco e por aí vai. Mas aí o que acontece? Em 1717, na Escócia, né, em Londres, surge a primeira loja maçônica, né? Que aí é aquela loja principal que reúne esse conhecimento num rito chamado rito escocês. Por que é escocês? Porque, segundo essa teoria, os templários que tinham esse conhecimento, que sobreviveram, levaram o conhecimento para Escócia. Porque a Inglaterra, o Reino Unido, sendo uma ilha, ele acabou sendo refúgio para muitos grupos ali pagãos que foram perseguidos na época da Inquisição e na época que a igreja estava se tornando hegemônica, né? Você chega lá nos países nórdicos, o cara ele é devoto de Odin, fazia sacrifício humano. Os caras, não pode fazer isso aqui é pecado. Aí o cara se escondia na Inglaterra. Então foi refúgio para muitos grupos minoritários ali, grupos ocultistas. E não é por acaso que o Harry Potter, Led Zeppelin, Aleister Crowley, Lago Ness, Golden Dawn, tudo lá. Vem tudo dali, né? Porque ali virou a zona franca zona franca da galera à margem do cristianismo, né? Então, assim, a maçonaria, em tese, surge disso, né? Mas é claro que ela é muito mais do que isso. Tem vários ritos diferentes. Você tem o rito o rito escocês é o mais famoso, que é esse que tem 32 e tem o grau 33 ali, o honorífico, dentro do rito do escocês, sim. Mas você tem o rito de York também, que tem 9 graus, se eu não estou enganado. Você tem o rito... você tem o rito moderno, você tem até rito brasileiro, rito francês, então tem uma série de ritos ali. Então a maçonaria não é uma coisa, existe uma comaçonaria, né? Uma maçonaria paralela, que aceita mulher também, assim como é baseada num grupo que surgiu na França chamado Les Droits Humains, né? Que é o Direitos Humanos. E aí esse grupo aceita mulher. Tem nos Estados Unidos tem um problema, porque até então a maçonaria não aceitava pessoas de cor ou pessoas de origem afro. Eles tinham esse negócio que se é real é ridículo, né? Até os maçons europeus falam, esses maçons americanos, palhaço, né? Não pode entrar, certo tipo de pessoa não entra. E aí tem uma maçonaria nos Estados Unidos chamada Prince Hall, que é uma maçonaria que entra pessoas de cor também. Talvez hoje eles já estejam aceitando, porque hoje em dia acho que não tem mais contexto pra tu mandar um migué desse, né? De falar que não pode, que é pegar mal pra caramba. Então tem vários